uma passagem bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus irá falar comigo e com você nesse texto. Desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que passagem maravilhosa! E tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um vale. O Senhor chamou ele de vale. E este era chefe dos publicanos, e era rico. Chefe e rico. Então, para ele, sendo chefe e rico, eu creio que não faltava nada para ele. Só que o texto vai nos dizer que ele procurava ver quem era Jesus. Se ele procurava ver quem era Jesus, então o texto me dá a entender que faltava algo para ele. Chefe, rico, mas procurava ver Jesus. Ele era um homem próspero, mas faltava Jesus na vida dele. Só que ao mesmo tempo que faltava Jesus, nesse primeiro versículo a gente vê, no versículo 3, que diz: ele procurava ver quem era Jesus. Só que tinha uma multidão em seu caminho. Então, se tinha uma multidão em seu caminho, existia uma barreira. Correto? Correto, Jesus? Existia uma barreira. Existia algo ali que não deixava ele chegar perto de Jesus. E naquela ocasião, essa barreira era a multidão. Multidão não quer dizer que somos nós 10 aqui, 20 que estamos aqui. Multidão é multidão. É muita gente. E para completar, Zaqueu era pequenino. Só que ele desejava ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Se ele queria conhecer Jesus, é porque ele ouvia falar dele. Eu acabei de falar aqui que nós temos que sair às ruas agora para falar de Jesus. E se a gente sair às ruas agora para falar de Jesus, vai criar a mesma curiosidade. Que criou isso aqui? Ou não? Vou falar quem é esse Jesus? Que eles tanto sentem. E essa multidão lá, olha lá que ficou tanto de gente da igreja descendo nas ruas, entregando folhetos, falando que Jesus te ama. E foi assim com Zaqueu. Quando ele se deparou com aquela multidão, ele falou: como que eu vou conseguir ver Jesus? Como que eu vou enxergar Jesus? Eu não vou conseguir, ele queria saber quem era. Ele olhava para um, ele falava assim: será que é aquele?
E aqui temos uma grande missão para nós. Se Zaqueu ficasse parado, se Zaqueu ficasse sentado, se Zaqueu ficasse na porta da casa dele, ele ia conseguir ver Jesus? Ele ia conseguir ver Jesus? Mas o que ele fez? Quando ele viu, ele correu e subiu uma figueira. Ele ficou no alto. Ele ficou em cima. E aí ele falou: olha, eu tenho certeza que eu vou ver quem é esse Jesus. Só que tem por aí. Zaqueu conhecia Jesus? Conhecia? Não. Ele queria ver quem era Jesus. Só que ele subiu. Só que veio uma multidão. Como é que eu ia deduzir qual era o Jesus? Ele ia ficar procurando. Ele olhava, ele ia ver mais portão lá, né? Falar: será que é aquele ali? Será que é aquele? Esse nosso Deus é tremendo. Ele se esforçou para ver o mestre. E no dia de hoje, não é diferente para nós, não, meus irmãos. Nós temos que se esforçar para ver Jesus. Nós temos que se esforçar para ver o mestre. Porque se nós não nos esforçarmos, de nada vai adiantar o serviço missionário. Nós não iremos conseguir ver o mestre. E esse esforço, ele é em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, no nosso trabalho. Porque nós temos que ver Jesus em tudo, mais. Por onde nós passar, a pessoa tem que olhar para nós e falar assim: ele é crente. Eu vejo que o Senhor é diferente. Eu vejo Jesus na vida dela. Só que para isso tem que ter um esforço nosso. Nós temos que se esforçar. E sabe o que nós fazemos às vezes? Perdemos a força. Às vezes por causa do cansaço da carne. A carne vai querer isso. Eu tive lá também. Eu também estive lá fora. Eu também estive sem força. Eu também estive jogado no mundo. Mas eu quis novamente ver Jesus. Eu falei: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. E foi assim com Zaqueu. E no versículo 5 ele diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Jesus fez o quê? Zaqueu, desce depressa. Então o Senhor já sabia que ele estava ali. Ele não conhecia. Só que Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus, ele sabe quem é você. Jesus, ele sabe quem sou eu. Só que ele quer de nós um esforço. Só que ele quer de nós o que Zaqueu fez. Zaqueu estava correndo, passou na frente da multidão. E sabe o que ele fez? Ele subiu numa figueira. Numa figueira rara. Numa figueira difícil de ter acesso. Mas ele subiu. Porque ele desejou ver Jesus. Ele falou: eu vou ver Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me vem pousar em sua casa. Zaqueu desceu com pressa, Moisés. Me ajuda aí. Zaqueu desceu com pressa. E com alegria o recebeu. Quando Jesus chama Zaqueu, é porque tinha um propósito para a sua vida. Assim como ele tem um propósito na minha e na sua vida. Só que esse propósito depende de mim e de você. Mas Deus só tem o seu propósito na nossa vida e nós não vamos lutar para que esse propósito aconteça. Eu sei que Deus tem um propósito sobre a minha vida, assim como Ele vem fazendo sobre a minha vida hoje. É um propósito. Quando a pessoa não me parou na rua e não falou: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida.
dia eu fiz igual Zaqueu. Eu corri depressa. Eu corri e admirei a casa do Senhor. E naquele dia, novamente, eu pude encontrar com Jesus. Naquele dia, eu tenho certeza que Jesus falou assim para mim: hoje eu vou pousar em sua casa. Porque dentro da minha casa tinha tudo de bom. Não tinha nada de bom. Só que naquele dia, o Senhor falou assim: eu irei pousar na tua casa. Só que o versículo 6 diz: e apressando-se, desceu e recebeu para ele. Só que olha o 6. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Sabe o que o povo fez? Sabe o que a multidão fez? A multidão começou a ajudar. E sabe o que temos que tomar mais cuidado? Em julgamento. Nós temos que tomar cuidado no julgamento. Porque o nosso Senhor, Ele não olha para o que você fez. O nosso Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar. Mas em Mateus 7:1 diz: não julgue para que você não seja. Não julgue para que você não seja. Então vai ser julgado. Então não sou eu que tenho que apontar o jeito para você. Não é você que tem que apontar o jeito para o próximo. O nosso dever é dobrar o nosso joelho. O nosso dever é apresentar ao Senhor. Se você tiver uma oportunidade, se você tem uma comunhão maior, você pode chegar no seu irmão e falar para ele assim: posso conversar contigo? Posso te dar um conselho? E ele falar para você assim: pode. Dê um conselho, oriente, mas não julgue, porque enquanto a multidão estava julgando, Jesus ele estava entrando na casa do pecador. Jesus ele estava ali pronto para curar um coração que só pensava em riqueza, que era rico, não precisava de mais nada, tinha tudo, mas não tinha o nosso mestre na vida dele. Ele não tinha Jesus na vida dele. E no versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. Será que ele já tinha se impactado com Jesus nesse momento? Lembra disso? Eu dou tudo. Eu dou metade de tudo que eu tenho. Olha que atitude linda Zaqueu expressou. Uma atitude verdadeira de arrependimento. Você não precisa se preocupar com o que os outros vão dizer. O importante é o que Jesus pensa em você. O importante é o que Jesus está tendo sobre você. Quando eu olho para algumas situações que nós deparam, e eu vou orar e falar ao Senhor, eu falo assim: Senhor, como que o Senhor resolveria essa situação? Como que o Senhor faria para resolver essa situação? Eu não posso julgar, amigo. Eu não posso falar lá, está vendo? Olha lá, isso porque fala da igreja. Isso porque está lá na igreja. E sabe onde acontece mais isso? Não é na parte do mundo, não. Não é na parte do mundo, pelo Senhor. É de pessoas que estão junto conosco, que podem dobrar o seu joelho e apresentar o seu irmão, a sua irmã em oração, mas não, prefere apontar o dedo, prefere julgar. Só que a palavra está falando aos nossos corações: não julgue para
A multidão estava ali acompanhando Jesus, porque estava vendo Jesus fazendo milagres, porque estava vendo Jesus curando. Você acha que todos que estavam ali era porque eu vou seguir Jesus, porque Jesus é bom? E muitos seguindo só para receber. E quando acaba de receber, sabe o que ele faz? Tchau. O meu caminho é por aqui. Eu já peguei, eu já ganhei, eu já consegui o que eu queria, eu já tenho o que eu queria, eu pedi, o Senhor me deu. Esquece de voltar até para agradecer. Esquece de voltar até para agradecer. Ora, chora, pede. Mas quando acontece, esquece de voltar para agradecer. Só que esse texto aqui, ele nos mostra Jesus entrando na casa do pecador, do homem que para muitos era o pior de todos, porque ele era cobrador de impostos. As pessoas ficavam com raiva dele, as pessoas tinham ódio dele, as pessoas não queriam ele. Mas ele quis ver Jesus. E quando ele quis ver Jesus, Jesus quis ver. Jesus olhou para ele e ele disse: desça, venha que eu vou ter contigo hoje. Venha porque é na sua casa que eu vou para hoje. Enquanto você está aqui, Jesus está lá na sua casa. Eu não sei o que você veio pedir hoje, eu não sei o que você está precisando. Só que a palavra para o meu e para o seu coração é que Jesus ele está lá na sua casa. Ele está lá liberando a bênção que você precisa. Ele está lá liberando tudo aquilo que você vem pedindo com fé a Ele. Tudo aquilo que você dobra o seu joelho e fala com Ele tem visto as suas lágrimas. E no versículo 9, e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Para Jesus não importa o que você fez, mas sim se você se arrepende de todo o seu coração. Ouviu? Se eu não tivesse arrependido de todo o meu coração, de tudo que eu fiz, eu não faria aqui hoje. Não ia adiantar para mim, eu só ia levantar a minha mão e falar assim: Jesus, eu te aceito. Eu te aceito, Jesus. Tudo bem. Só que o meu coração ia estar tudo que eu vivia lá fora. Ia estar tudo que eu vivia lá fora. E hoje aconteceu algo percepcional demais na questão. Eu passando um batiz ali em Santa Amaro, e eu passei por um local onde eu fiz algo. E quando eu cheguei naquele local, eu falei para assim: nesse mesmo local aqui eu fiz isso. Aí ela falou: então nesse momento que você se lembrou, olha para o céu e peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz aqui neste local. Só que andou mais para frente, eu me deparei em outro local. E eu falei para ela: se eu vou andar com esse Santo Amaro aqui, eu vou ter que andar falando: Senhor, me perdoa quando eu parei aqui, me perdoa pelo que eu fiz aqui. Aí sabe o que eu fiz? E quando ela entrou no Banco do Brasil, eu sentei na porta, e eu baixei a minha cabeça ali, e ela mandou até uma mensagem falando assim: não vai dormir não, hein? Só que eu estava falando assim: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fiz o mal aqui neste lugar. O Senhor sabe o que eu fiz aqui. O Senhor sabe qual foi o pecado que eu cometi aqui nesse lugar. Então me perdoa, Senhor. Me perdoa por todos eles. Não é por um, não. É por todos eles. Eu sei que o Senhor já me perdoou, porque Ele me colocou de pé, Ele me tirou de lá do monturo e tem me colocado entre os príncipes do Senhor hoje. Mas eu estava no local onde eu lembrei daquilo que eu fiz. E o nosso dever é cada vez que a gente lembrar de algo ruim que a gente fez, é olhar para o céu e falar: Senhor, me perdoa. Porque você lembrou. Você teve lembrança daquilo. E o Senhor te perdoa.
assim como o Senhor fez com Zaqueu. Zaqueu era odiado. Zaqueu, as pessoas não queriam saber de estar perto dele. Zaqueu era expulsado. Talvez esse cara de novo me cobrar. Era a obrigação dele. Ele era o chefe dos publicanos. Era a obrigação dele. Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele mesmo se incomodou, o operador Moisés, daquilo que ele fazia. Era a obrigação dele, mas ele se incomodou. Ele falou: eu dou metade aos pobres, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus. E às vezes a gente deixamos de conhecer Jesus mesmo estando dentro da casa do Senhor. Era o meu maior medo estar aqui dentro e não sentir a presença dele. Era o meu maior medo. Eu não iria conseguir, meu irmão. Eu não iria conseguir se eu estivesse aqui dentro, mas quando eu saísse ali fora, eu continuasse nas mesmas práticas. Eu não sei o que cada um de vocês faz em seus lares, vocês não sabem o que eu faço em meu lar. Só que Jesus nos vê a todo tempo. O nome dele é Jesus Cristo, ele nos vê a todo tempo. Não é porque a gente está embaixo da laje, não é porque a gente está dentro do carro, não é porque a gente está dentro do banheiro que ele não está nos vendo, não. Ele está nos vendo a todo tempo. Quando o Zaqueu morreu para subir para a figueira, Jesus já sabia que ele estava lá. Porque quando ele chegou embaixo da figueira, ele disse: Zaqueu, desce depressa, filho. Desce depressa. Naquela hora ela acabou a vida. Quem é Jesus? Porque o texto diz: eis que ele havia um varão chamado Zaqueu e procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele é o rei da glória. E foi ele que olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce. Eu estou aqui, filho. Vem. Só que a mensagem para os nossos corações hoje, ela fica no versículo 4. E correu adiante e subiu a figueira. Ele correu para Jesus. Ele teve desejo de Jesus. Se ele não corre na frente da multidão, se ele vai andando, se ele vai, eu estou muito desanimado, será que eu vou ver Jesus mesmo? Se ele passar, eu vejo. Se der, eu vejo. Não. Ele correu. E quem diz é o texto. Está na Bíblia. Ele correu para ver Jesus. Nós temos que correr dia após dia. Nós temos que correr, porque foi igual uma hora que já me doce domingo. Olha o relógio. Ele não para. Já é 10 para 9. O relógio ele não para. Cada vez que ele vai, está anunciando que o mestre está vindo. Cada vez que o relógio para, está anunciando que o mestre está vindo. Uma vez eu falei com meu mestre, eu falei: pai, eu olhava esse relógio que está no dia, porque ele me dava para dirigir o culto e eu gosto de ouvir os irmãos. Por isso que eu gosto que o culto comece cedo. Porque às vezes você tem um testemunho para contar, você vem com vontade de louvar, você vem com vontade de trazer uma palavra. Só que a hora passa e nós temos que cumprir o horário. E aí você acaba voltando para a sua casa triste, porque eu queria tanto cantar hoje, mas o pastor não me deu a oportunidade. Mas e a hora? E a hora? E a hora que nós chegamos ao culto? Temos o nosso trabalho? Tem o trânsito? Mas nós podemos se esforçar. Porque Zaqueu se esforçou para ver Jesus. Zaqueu não mediu esforço para ver Jesus. Não mida esforço para estar na casa do Senhor. Não deixe
não deixe uma comodismo tomar conta de você. Não deixe, meu irmão, porque quando toma de uma vez, porque eu posso dizer o que aconteceu na minha vida. Eu não quero ir ao culto hoje. Você vai. Tá bom? Eu ia. Só que quando era no culto, sabe o que eu fazia? Quando estava meia hora que meu pai e minha mãe se arrumavam para ir para a igreja, eu ficava de longe, já fui, corria para fora. Sabe o que passou de volta fazia? Saía lá da igreja e chegava lá na cama. Né? Eu olhava para ele e falava, pai, vem. Ou às vezes o menino ficava assim, ó. O Du morreu com seu pai. E ele parava lá e voltava. Sabe o que fazer? Baixava a minha cabeça, entrava lá e chuteira no pé, de bermuda, camiseta, e entrava. Sabe o que ele estava fazendo comigo? Ele estava me trazendo para os pés de Jesus. Quantas vezes eu fiquei com raiva quando ele fez isso? Quantas vezes eu não quero ir para o mundo hoje? Eu não quero ir, pai, deixa eu. Você vai, filho. Você tem que ir, filho. Só que quando eu achei que o bigode estava grande, que eu podia fazer o que eu queria, sabe o que o mundo fez comigo? O mundo me puxou. E quando o mundo me puxou, olha quanto tempo durou. Olha quanto tempo se passou. Se passou 26 anos. 26 anos não é 26 dias. 26 anos não é 26 semanas. São anos, meu irmão. São anos. Lá, sem força. Só que hoje, para não acontecer isso novamente, mas eu sou o pastor da igreja. Hoje está lá. Vai. Brinca com o inimigo, você vê? Tem uma caixinha para ele, você vê o que acontece? Eu moro lá longe. Meu amigo, você vai estar no grupo hoje? Eu não vou não, irmão. Toma conta aí. Meu amigo, eu não vou estar hoje não. Você toma conta lá, tá bom? Meu amigo, não vai estar. Meu irmão lá, ô evangelista, não pode dirigir o culto lá? Eu não vou estar hoje não. Sabe o que acontece? Tchau. Acaba as coisas. A sua força está aqui. A sua força está aqui. A gente temos o dever, de estar na casa do Senhor, mesmo cansado, mesmo falando, Senhor, hoje não dá, Senhor, hoje eu não consigo. É nessa hora, meu Deus, é nessa hora que você vem cansado, que você vem sem força, o Senhor vai lá e libera a bênção que você mais necessita na sua vida. Quando a vez chegando no meu carro de reciclagem, mandando mensagem lá no grupo, fazendo vídeo, e eu chegar em casa, fiz olhar para mim e falar assim, hoje você não vai, né, irmão? Hoje você está muito cansado. E eu falava para ela assim, eu estou indo. E quando eu chegar lá, quando eu sentar ao lado, meu pai olhava para mim e falava assim, você veio, rapaz, você acabou de mandar um vídeo, era 6 e pouco quando você mandou o vídeo do grupo, que ainda estava lá na estrada da baronesa. Mas você tomava banho de gato. Banho de gato, você sabe qual é, né? Entrou o suco, secou, colocou a mão na bunda. Quando você voltar, você tomou no banho. Mas eu estava lá, sabe para quê? Para firmar as minhas raízes. Para me ter força, porque senão nós não temos força. Se ficar na terça, na quinta não tem, na sexta não tem, no sábado não tem, no domingo vai vir cansaço de novo. E aí você não consegue mais uma vez estar na casa do Senhor. Aí onde está a culpa? A culpa está nos irmãos da igreja? A culpa está no pastor da igreja? A culpa está em nós. Porque nós ficamos com preguiça. Porque nós deixamos as coisas banais ser mais importantes do que correr. Do que correr para os braços do Pai. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fique com
pensando no seu coração. Nós temos que correr. Os dias estão se findando. Eu tenho falado que eu não sei se vai dar tempo de eu ser bom. Eu não sei. Se você for ler a Bíblia, o mundo se acabou por coisas menores do que estão acontecendo. Ou eu estou mentindo? Tem coisas aí que é tão difícil a gente ver na rua, que a gente não pode nem falar. Era tão difícil, só que hoje você vê dentro do shopping. Você vê tudo quanto é lugar que você olha assim e fala assim, olha, mentira um negócio desse. Coisas que eram escondidas, que as pessoas tinham medo de falar que era verdade, hoje está escrachado. Então imagina como que está o nosso Deus vendo umas coisas dessas. E nós não podemos nos relaxar, porque senão nós não iremos ouvir chamar o nosso nome. Ele não vai chamar Eduardo. Ele não vai falar assim, ô presidente Daniel, venha para o céu. Não é esse nome. Nós temos outro nome. Mas para nós ouvir esse nome, meu amigo, nós temos que estar, alinhados. Senão você não vai escutar nós, não adianta não. E sabe qual vai ser o pior de tudo? É porque eu e você, que somos evangélicos, e sabemos que o Senhor, Ele vai dar tudo. Se você tiver trabalho na pessoa, e Ele viu, Jesus voltou. Eu fiquei. Jesus voltou. Vai acontecer dessa maneira. Vai acontecer dessa maneira que eu estou falando para vocês. Eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa do meu pai, eu falei quando chegou lá, cadê? Pai, meu filho. Cadê? Esse é o medo que nós temos que ter hoje em nossos corações. Esse é o pior medo que eu tenho no meu coração, é esse hoje. É Jesus raiar nas nuvens e eu ter certeza de pessoas que eu conheço, porque eu não vou ter como falar assim, pelo menos até resto. Um buraco na vida e ele sumiu. Eu vou ter como falar isso? Você vai ter como falar isso? Não. Na hora você vai dizer assim, Jesus voltou e eu fiquei. Jesus voltou e eu não herdei a vida eterna. Mas vai vir ainda a tribulação. Não queira não, meus irmãos. Não queira não. Gruda com o Pai enquanto há tempo. Gruda com Ele enquanto há tempo. Gruda com Ele. Quem está falando com vocês aqui um dia também esteve lá fora e não estava nem aí. Só que cada erro que eu fazia, quantas vezes eu batia a tampa da privada, ajoelhando e disse, Senhor, que hoje eu tenho certeza que eu vou direto para o inferno. Eu fico pensando assim, o último menino eu falar, Senhor, me perdoa. Vai pensando. Não iremos ter esse tempo. É como um piscar de olhos. Piscou, eu estou vendo vocês. Piscou, não tem mais. Piscou, vocês estão vendo tudo aqui. Piscou, eu já não estou mais aqui. Porque para onde fora do Senhor? Eu estou caminhando para o céu. E eu quero encontrar cada um de vocês lá. Eu quero encontrar cada um de vocês lá falando, valeu a pena. Valeu a pena todo esforço. Valeu a pena a gente correr, subir na figueira para Jesus. Valeu a pena. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a casa de cada um de vocês. Que a cada dia vocês possam entender que sem Jesus não dá. Amém? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. E eu tenho certeza que Deus falou conosco. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Quando eu olho os irmãos aqui que moram lá embaixo, a crise é minha testemunha. Tem que ter muita fé. Tem que querer. Está aqui andando lá de baixo.
Servir ao Senhor. Servir ao Deus que sabe que deu a vida por mim e por você. Se a gente for olhar para essa barreira, a gente não vem. Não vem. Mas a recompensa ela vem do céu. A recompensa ela vem, pode ter certeza. Durou tantos anos para acontecer na minha vida. Quantos acharam assim, o filho do pastor Edivaldo já era? Esse aí vai morrer aí, ó, na vida do crime. Esse aí já era. Esse não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito. Só que um dia, para nós terminarmos, no farol de Jacinto ali, ó, há um monte de irmão parado para atravessar. Olha como que Deus faz. Um monte de irmão parado para atravessar. O que eu fiz, Deus? Parei no carro. Os irmãos começaram a passar na marcha. Sabe o que eu falei? Meus irmãos, esse sou eu. Orem, por favor, pelo Eduardo e família, tá bom? Vocês oram? Quando eu falei isso, sabe o que aconteceu, filho? Sai uma irmã assim, ó. E chorando, olha pra ele, vocês estão filmando, olha pra ele, olha. Eu tô vendo que te carrega a falta. Ai, filho, você tá me carregando. Eu liguei o carro. E comecei a chorar. E comecei a chorar. E comecei a chorar. E a Cris olhava para mim e falava, sabe o quê? Não está vendo que você é o queridinho de Jesus? Aonde você vai, ele usa alguém para falar com você. Aonde você anda, ele usa alguém para falar com você. Tem gente aí que fica pedindo. Você não fala nada. Daqui a pouco alguém vem, aonde para você? Você está vendo isso aqui? Quando eu me reconciliei, esse caso eu tinha 10, caso eu tinha 15 casos, eu tinha nada. Só roupa de jeans, só calça jeans. Pobrezinha da maneira chegou com a calça jeans, ficou com a calça social. Olha o filho. Eu acho que serve você. Sabe o que eu falei para ela? Ô mãe, não comece. Não comece, mãe. Pelo amor de Deus, não comece. Deixa eu, hein, mãe? Não, filho. Aí ela já ficou sem jeito. Não, filho, tudo bem, filho, mas leva. Tá, vou levar. Mas não comece, mãe. Não vou pensar nessas coisas. Aí eu fui lá para o médico buscar na cidade. Aí chega lá, o rapaz me dá 2 sacos pretos de roupa. Aí eu abri a roupa, só calça jeans, camiseta, bermuda, de adulto, de criança, de tudo. Às vezes eu ganho muita roupa lá nos velhos. Aí eu já puxei as calças dele. As calças da gente frio. Falei, nossa, essa daqui eu estourei. Só dói. Aqui, meu amigo, nem sabia que ele era evangélico. Aqui, meu amigo, eu tiro as recetas para mim, se tiver aqui para minha esposa, para minha filha, nós tira também, e as que não servem, eu dou para minha mãe, porque ela leva o pessoal da igreja. O que eu falei? Pessoal da. Voltei para o prédio que eu estava. O nome do rapaz é Moisés. Moisés falou assim, tu, seu amigo está te chamando de novo. Aí eu saio lá na rua de novo, um pouco bravo. Falei, por que rapaz está me chamando de novo? Eu estou aqui fazendo minha reciclagem. Saio lá na rua de novo, sabe por que ele está? Um ano atrás. Foi embora. Você é crente? Eu falei, sou. Eu tinha acabado de voltar para os pés do Senhor. Eu ia falar que não. Só que eu usei uma calça da minha mãe. Uma calça. Você falou que não serve para você, né? Leva para a igreja. Então vai nesse espelho aqui, ó. Vê se serve alguém. Tinha 7 metros dentro da casa. Eu já puxei, já coloquei. Falei, rapaz, o manequim era meu número. Obrigado. 7 metros, meus irmãos. 7. Tem calça junto ainda. O Senhor me disse, não é para mim agora. Você não quis uma calça da sua mãe? Então agora toma uma 7 aí para tu usar. Agora tu vai usar. E aí naquele dia de diante acabou. Eu comecei a caminhar. Ele já que o pai me deu.
E quando eu vou lá para o cara, eu falo para os Estados Unidos, aquele bonitinho lá, não tirou mais tempo, não? Que coisa de Egito, sabe, né? Não tirou mais tempo, não. Ainda não. Se tirar, eu já fiz. Mas é para vocês verem como que o Senhor ele faz para nós enxergar o propósito que Ele tem na sua vida, o propósito que Ele tem na minha vida. E se eu ficar assim, andei, isso aqui não parece aqui não, vou levar tudo por uma vida. Não, andei tudo, pega para você. Hoje eu estaria de terra gravada? Hoje eu estaria assim? Mas eu falei, Senhor, tá bom, Senhor. O Senhor quer que eu ande assim, Pai? Então eu vou andar, Pai. Hoje eu tenho que doar, graças a Deus. Eu vou lá, pego o mulher aqui, gravar para ver não sei quantas. Obrigado, Senhor. Mas é porque eu me esforcei para hoje estar aqui junto com vocês, adorando e agradecendo o nome